Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 25ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 5, Jesus, o sacerdote celestial da Nova Aliança. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é o santuário sob a antiga aliança, que está em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10. Chegamos ao capítulo mais solene da Epístola aos Hebreus, o grande capítulo neotestamentário da expiação. O escritor interrompe a comparação entre as duas alianças e passa a uma análise dos dois santuários. Deve-se ter em mente que, ao referir-se ao tabernáculo e ao seu serviço, o escritor o faz para realçar com mais clareza a relação destes com o sacrifício de Cristo e para descrever com maior vigor a supremacia de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. O escritor refere-se apenas ao tabernáculo original, cujo modelo foi revelado a Moisés no monte e no qual foram baseados os templos construídos depois. Vimos isso em Êxodo capítulo 25, no versículo 8. De modo algum, o autor procura diminuir a glória do templo. Ao contrário, admite a grandeza, a fim de que, com maior destaque, apresentar o santuário celestial em que Jesus entrou, para comparecer diante de Deus por nós. E nesse santuário, Cristo se oferece como o único sacrifício. Nos versículos de 1 a 10, o autor fala sobre o tabernáculo terrestre, seus utensílios e o serviço ali prestado. O santuário da grandeza suprema da antiga aliança era um santuário inferior. Inferior porque era um santuário terrestre. Inferior porque era um tipo de alguma coisa maior. Inferior porque era inacessível ao povo. Inferior porque era temporário. Inferior porque era externo e não interno. O tabernáculo tinha 3 partes distintas: o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. O autor aqui menciona apenas 2 partes, por não ser o seu propósito fazer uma descrição exaustiva do tabernáculo, mas apenas trazer a discussão do contraste entre o primeiro e o segundo tabernáculo, realçando a nova aliança. Contudo, na aula de hoje nós estudaremos as partes do tabernáculo terreno, o conteúdo da Arca da Aliança, o sacerdócio levítico e a sua ineficácia, o acesso ao Santo dos Santos, que era velado na primeira aliança, e, por último, a parábola e a reforma. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas no YouTube. Vocês digitem hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula, e vocês encontram a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de iniciar nossa aula? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, diante das Tuas faces colocamos as nossas vidas, agradecendo pela graça de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que nos ajude a entender os Seus desígnios e os propósitos quanto à obra que Cristo realiza por nós em nosso favor. Ilumine a nossa mente em relação ao estudo que estaremos tratando hoje. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O santuário sob a antiga aliança. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso
e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma arca de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entravam continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Vimos no versículo 1 a 10 do capítulo 9 de Hebreus o santuário terreno. O autor destaca a primeira aliança e o tabernáculo, o santuário ou santo lugar, o santíssimo ou santo dos santos, o conteúdo da arca da aliança, o sacerdócio levítico e sua ineficácia, o acesso ao santo dos santos, a parábola e a reforma. Desses destaques que nós tiramos dos versículos lidos, vamos comentar cada um deles. A familiaridade com as funções do sacerdócio araônico, conforme descrito na última metade de Êxodo e em Levítico, ajuda grandemente a compreensão desses versículos. O serviço do sumo sacerdote no tabernáculo foi descrito sumariamente em relação às diversas peças do mobiliário e suas funções. Como no capítulo anterior, o propósito do autor é novamente esclarecer o contraste entre o serviço superior de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial e a de Arão como sumo sacerdote na terra. As velhas práticas são explicadas como ordenanças de um santuário terrestre. No último versículo do capítulo anterior, o escritor de Hebreus contrasta a antiga aliança com a nova aliança. De maneira consistente, ele chama a antiga aliança de primeira. Como ele já falou sobre o tabernáculo que Moisés recebeu a ordem de construir, agora ele quer mostrar uma conexão entre a aliança e o tabernáculo. Temos que entender que a primeira aliança foi confirmada pelo povo de Israel antes que Moisés recebesse o desenho para a construção do tabernáculo. Vimos isso em Êxodo capítulo 24. O desenho para o tabernáculo e o seu conteúdo, as regulamentações para a adoração e a construção do santuário eterno são registrados nos capítulos subsequentes. A preparação do tabernáculo, a arte, o mobiliário e tudo era o que o tornava apropriado para o serviço divino. Vejamos agora as imagens e o desenho do tabernáculo que Moisés construiu a partir da visão do modelo dado por Deus. Vamos lá. Temos aqui o desenho do tabernáculo. O santuário ou santo lugar, aqui chamado primeiro tabernáculo, tinha 5 metros de largura e 5 metros de altura e 10 de comprimento. Entrava-se pelo lado leste, sendo a abertura sustentada por 5 pilares feitos de acácia, revestidos de ouro, coroados por capitéis, que é a parte superior da coluna, dourados, e colocados em encaixes de bronze. Dentre o capitel dourado e o encaixe de bronze, pendia o véu azul, púrpura e escarlate, conhecido como Porta do Tabernáculo. Neste santo lugar, onde os sacerdotes ministravam diariamente, estava o candeeiro dourado, ou melhor, os candelabros adornados com flores romãs e vasos em forma de amêndoa para o azeite. Situava-se no lado sul e simbolizava Cristo como a luz do mundo. Vimos isso em João, capítulo 8, versículo 12. Do lado norte, encontra-se a mesa dos pães da proposição, com sua tampa dupla, e os 12 pães simbolizando Cristo como o pão da vida. Temos isso lá em João, capítulo 6, verso 35. Próximo ao véu interior estava o altar do incenso, um altar quadrado feito de acácia e coberto de ouro, pelo que era conhecido como altar de ouro. Sobre este, o incenso era oferecido diariamente,
símbolo da oração, intercessão e culto. Temos essa referência em João, capítulo 4, no versículo 24. Em Êxodo, capítulo 38, versículo 21 em diante, encontramos o sumário dos materiais usados na construção do templo. O custo total calculado em aproximadamente $2 milhões. Não se tratava, portanto, de uma estrutura de materiais baratos e artesanato pobre, e sim de uma construção de rara beleza e riqueza que seria digna de seu divino artífice. O tabernáculo foi construído sob o plano geral de uma casa egípcia. Consistia, primeiro, de um pátio aberto em frente da casa, em segundo lugar, uma área semi-particular onde se podia receber amigos, e em terceiro plano, um centro bem no interior, reservado apenas para a família. Os israelitas, familiarizados com este tipo de arquitetura, compreendiam prontamente o seu significado. Temos agora um vídeo que demonstra em tamanho real o tabernáculo. O tabernáculo era rodeado por uma área de 25 metros de largura por 50 de comprimento. As paredes desse pátio ou área eram de linho, de 2,5 metros de altura, afixados por colunas de bronze como hastes de prata. O bronze simboliza o julgamento de Deus, e tudo o que tinha contato com a terra era de bronze, até as colunas que formavam a porta do tabernáculo. A prata simboliza a redenção. As cortinas de linho, bem como outros cortinados, pendiam de hastes de prata. Tocar no linho de adro era incorrer em pena de morte. Tudo que ficava fora do tabernáculo, incluindo mesmo as colunas da porta, era de bronze. O altar e o lavabo também eram de bronze. O tabernáculo era feito de tábuas de acácia revestidas de ouro e colocados em caixas de prata. Eram firmadas por 5 hastes ao longo delas, 4 visíveis e uma invisível. As 4 primeiras simbolizavam as 4 relações da vida. A segunda, a unidade espiritual. Tudo dentro do tabernáculo era de ouro ou de acácia revestida de ouro. Essa madeira simbolizava a humanidade de Cristo, o ouro, a sua santidade. Já o Santo dos Santos era um cubo perfeito com 5 metros de lado. Era separado do santo lugar pelo véu interior, que pendia de 4 colunas revestidas de ouro encaixadas na prata da redenção. Lemos que essas colunas não tinham capitéis, indicando o fato de que Cristo foi cortado da terra dos viventes, conforme citação em Isaías 53, versículo 8. O altar de ouro estava no santo lugar, porém em suas associações ritualísticas pertencia ao Santo dos Santos. Quando o sacerdote oferecia o incenso da oração sobre o altar, que ficava de frente para o propiciatório, e embora estivesse oculto pelo véu, Deus dissera: "E ali verei a ti", lá em Êxodo capítulo 25, verso 22. Quando o véu era levantado para que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, via-se o altar do incenso com sua nuvem de incenso, o qual era parte do ritual do santuário interior. No dia da expiação, o sumo sacerdote tomava brasas do altar para o incensário e, estendendo a mão sobre o véu, agitava-o diante do propiciatório até que, velado pela nuvem, ele próprio se permitia entrar. A Arca da Aliança era chamada assim porque nela estavam as tábuas da lei. A arca era o objeto central do tabernáculo, portanto o símbolo mais perfeito da pessoa e da obra de Cristo. Era o lugar da propiciação e da comunhão, onde ardia a Shekinah como centro da glória de Deus. A Arca da Aliança era feita de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. Vimos isso lá em Êxodo capítulo 25, versículo 11. Tinha também uma coroa de ouro que o envolvia, destinada evidentemente a sustentar o propiciatório, que era a tampa da arca. Era feita de ouro maciço e em cada uma das extremidades achava-se um querubim.
todos eles de ouro batido, simbolizando o sofrimento de Cristo. Os querubins eram figuras angélicas, cujos pés representavam o propiciatório e cujas asas encobriram-no. Tinham os rostos voltados um para o outro, e o olhar se fixava sobre o propiciatório. Eram chamados de querubim da glória. Em Hebreus, temos 2 querubins, guardados de tal modo o propiciatório espargido de sangue, que se tornaram uma alusão da recuperação redentora daquilo que o homem perdeu pela queda. O assento da misericórdia era, na realidade, o propiciatório, onde se dava a expiação tão plena que a misericórdia poderia estender-se, e Deus ser ainda justo e justificador dos que creem em Jesus. A glória da presença divina resplandecia acima do propiciatório entre os querubins. Vimos isso em Êxodo, capítulo 25, verso 22, onde Deus se encontrava e comungava com o sumo sacerdote no dia da expiação. É comum supor que a Shekinah, ou a glória da presença de Deus, simboliza o Espírito Santo. Na realidade, são as gloriosas relações íntimas da Trindade manifestada pelo Espírito Santo. O autor descreve o conteúdo da Arca da Aliança. Nós vimos a urna com o maná, que simbolizava Cristo em seu poder como alimento e vida. Ele é o pão da vida para o seu povo. Ele é o pão da vida para o seu povo na terra. E pelos séculos vindouros será o alimento celestial de um povo redimido e triunfante. O bordão, a vara de Arão que floresceu, representava a ressurreição de Cristo, transmitindo a ideia de vitalidade e fecundidade. As tábuas da aliança eram um símbolo de Cristo. Esses objetos sagrados também representavam 3 coisas que todo verdadeiro cristão deseja. Todos são oferecidos em Cristo, ocultas debaixo do sangue propiciatório e tornadas eficazes pela presença do Espírito Santo. A primeira delas é: o cristão deseja vida espiritual abundante, e para gozá-la, ele tem o maná escondido. Segundo, deseja ser útil, e para isso tem o poder do Espírito Santo, que fez com que a vara de Arão florescesse e produzisse fruto em uma única noite. Terceiro, deseja viver em santidade interior, e para isso Deus escreveu a lei no seu coração e em sua mente. De sorte que, com a natureza nova e redimida, o cristão se deleita em fazer a vontade do Pai. O escritor de Hebreus chama atenção para esses objetos sagrados com o objetivo de fornecer um cenário para a comparação entre o serviço dos sacerdotes e o ministério superior de Cristo. O propósito do autor é salientar o fato de que existem 2 estágios em nosso acesso a Deus e 2 degraus de aproximação dele. O tabernáculo externo, conhecido como Santo Lugar, onde se entrava por um véu, a porta do tabernáculo. Além deste, estava um segundo véu, através do qual o sumo sacerdote, uma vez por ano somente, passava até o Santo dos Santos. Quando o pecador se converte, lhe é proporcionada nova vida pelo Espírito. O perdão o admite além do véu dos pecados reais, exterior, até o Santo Lugar, onde ele encontra a luz, vida e comunhão com Deus, simbolizadas pelo candeeiro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. Contudo, quando o novo homem ora a Deus e cultua junto ao altar de ouro, que é antes do véu, compreende que existe algo mais profundo e mais além. Mas o que impede de entrar no Santo dos Santos, onde habita a glória e a presença de Deus? É o que se chama de segundo véu do estado pecaminoso. É o pecado inato que permanece mesmo no regenerado e que deve ser purificado pelo sangue de Jesus antes que se possa entrar além do véu na presença de Deus. Só os puros de coração verão o Pai. O que se pode dizer é que os 2 compartimentos do tabernáculo representam 2 esferas de serviço, uma realizada à distância, do lado de fora do véu, e a outra na luz plena do semblante de Jesus. Além disso, é possível afirmar que existem 2 degraus de comunhão com Deus.
Um do pecador que foi perdoado e recebido como filho, e outro do filho que foi plenamente consagrado a Deus com todas as suas faculdades redimidas. O autor, depois de mencionar o significado dos Santos, passa a descrição dos serviços sacerdotais, fazendo uma alusão ao cerimonial do dia da expiação, quando o sumo sacerdote deixava de lado as suas vestes de glória e beleza, e vestido de linho simples do sacerdote comum, sacrificava a vítima com suas próprias mãos, e em meio à nuvem de incenso, atravessava então o véu com o sangue que aspergira diante do propiciatório e sobre ele, e isso ele fazia primeiro por si mesmo e depois pelo povo. Ao término da cerimônia, o sacerdote de novo vestia-se das roupagens de glória e beleza e surgia à porta para abençoar a congregação que aguardava do lado de fora em jejum e oração. Esse ritual, porém, embora inspirasse relevância, era ainda inadequado e ineficaz. Não podia aperfeiçoar os fiéis quanto à consciência e não podia levar à presença de Deus. O resultado era falência espiritual. O acesso ao Santo dos Santos era velado na primeira aliança. A entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, é explicada como puramente simbólica. O povo prestava culto apenas à porta do santuário, ou quando muito, no átrio. Não tinha acesso ao tabernáculo. Os sacerdotes adoravam no santo lugar, que era apenas o vestíbulo para o Santo dos Santos. Ali cuidavam das lâmpadas, trocavam o pão da propiciação e ofereciam incenso sobre o altar de ouro, mas sempre com um sentido de que, entre eles e a glória da presença de Deus, havia um véu espesso sob pena de morte. Enquanto os véus permaneciam, o povo estava separado tanto do objeto de sua devoção como da comunhão da presença dele. As ordenanças carnais e as lavagens externas jamais poderiam atingir as profundezas da consciência nem satisfazer o coração dos homens. O clamor da alma é mais profunda e intensa. Ela clama por um coração puro e um espírito reto, e só poderá ser atendida quando o véu das condições ou estados pecaminosos for removido, e os homens entrarem no aposento da presença de Deus, para ali acharem dentro do véu a plenitude da comunhão divina e a alegria do serviço sagrado. Vamos falar agora da parábola e a reforma. Embora o cerimonial levítico fosse ineficaz quanto à remoção do pecado, o escritor declara que era de origem divina e visava servir de instrumento para aquela época. Essas ofertas e sacrifícios foram impostos ao povo até o tempo oportuno de reforma, isso é, o tempo em que a reconstrução ou aliança que Cristo administraria por intermédio do Espírito Santo levasse à perfeição aqueles que são santificados. A parábola do cerimonial levítico então acha cumprimento e anulação em Cristo, que administra a graça desde o santuário celestial. Assim, queridos, encerramos a análise dos nossos versículos de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Nós sabemos que o povo judeu dos dias de Jesus eram sobrecarregados pelas inúmeras leis humanas que eles tinham de observar. Aos olhos dos fariseus, os discípulos de Cristo haviam transgredido o mandamento quando colheram espigas no sábado, violando a lei humana. Vimos lá em Lucas capítulo 6, versículo 1. Devemos ter cuidado para não levarmos as tradições até o nível da lei e impô-las rigidamente, especialmente em relação às tradições relacionadas aos cultos de adoração. Por meio da pregação fiel da palavra de Deus, a consciência do homem deve se tornar altamente sensível. Assim como a agulha de uma bússola constantemente aponta para o norte, também nossa consciência sempre deve se dirigir para a Escritura primeiro. Questões pertinentes à vida e conduta, essa pergunta é válida ainda hoje. O que a Bíblia diz? Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Glorioso Deus, generoso Pai. Obrigada pelo plano maravilhoso de salvação. Obrigada pelos seus desígnios que agora, através dos nossos estudos, estão sendo desvendados para nós. Obrigada pela sua misericórdia, a causa de nós não sermos consumidos.
Obrigada pelo tão grande amor demonstrado por nós através do sacrifício de seu Filho Jesus. Somos gratos, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos agora. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e agradeço a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.